Boa noite, me chamo José e sou pai do Francisco do relato anterior. Tenho 81 anos e é meu filho quem está escrevendo para você. Bem, ainda tenho minha memória muito boa e lembro de muitas histórias de quando eu era rapaz, pois tive vários encontros com coisas sobrenaturais, inclusive com lobisomens. E hoje vou lhes contar um de meus relatos. Eu nasci em Barroquinha, que fica no Ceará, e trabalho desde os 7 anos de idade. Nunca estudei, pois meu pai não deixava, mas sei trabalhar, e quem é da minha época vai entender. Saí de casa quando completei 18 anos, jovem, porém muito experiente com a vida, e fui procurar trabalho no Maranhão. Trabalhei lá por alguns anos e depois voltei para Barroquinha. O ano era 1965. Eu já tinha meus 23 anos e comecei a trabalhar para mim mesmo. Aluguei uns 5 jumentos e comprei várias sacas de farinha, feijão, milho e arroz. Dividi as sacas em cada jumento e levei para minha casa. Nessa época não existia luz elétrica e nem asfalto. Era tudo na terra e cascalho. Bem, quando cheguei em casa, logo me preparei para levar as coisas para vender na outra cidade, chamada Chaval, que fica próxima à Barroquinha. Eu saía de casa sempre às 1 da manhã para chegar em Chaval no amanhecer. Preparava tudo no dia anterior e seguia viagem diariamente para vender as coisas. E sempre tocava os animais para que eles não saíssem da trilha. E sempre andava com minha faca, que era para cortar as cordas das cargas, e fiz esse serviço por diversas noites, e nunca tinha me deparado com nada de sobrenatural. E sempre que estava fazendo minhas feiras, as pessoas me alertavam sobre a criatura que corria pelas estradas de noite, e eu sempre falava que não tinha medo. Meu pai também chegou a me alertar sobre esse bicho, que corria pelas estradas, mas falei para o meu pai que não tinha medo dessas coisas, porque Deus estava sempre comigo. Além do mais, eu já tinha visto um lobisomem. Porém, numa noite, acabei me batendo com o lobisomem da estrada. Num dia, fiz as compras e preparei tudo para a viagem. E quando chegou às 1 da manhã, eu arrumei tudo e caí na estrada. Tudo estava calmo, a noite fria e a lua clara, que iluminava quase todo o caminho. Eu ia tocando os animais, e isso já devia ser umas 2 ou 2:30 da manhã. Já estava bem afastado da cidade. Foi quando ouvi o que parecia ser um uivo bem longe. Os animais começaram a ficar inquietos, então falei comigo mesmo. Deve ser aquele maldito. Puxei minha faca e continuei tocando os animais. E não existia nenhuma casa próximo. Era só uma estrada de terra branquinha com matas em volta. E de iluminação eu só tinha a lua. Foi quando, chegando quase no meio da estrada, que divide o limite entre os municípios, os animais pararam e ficaram bastante inquietos, rinchando e batendo as patas. Eu desci do jumento e fiquei agachado no meio deles, segurando minha faca na mão e olhando de um lado para o outro. Foi quando ouvi uma quebradeira de mato e vi um vulto preto pulando no meio da estrada e ficando de 4. Os olhos daquela coisa brilhavam com a luz da lua, que nem os olhos de gato. Ele veio até bem próximo dos animais e eles correram, me deixando lá sozinho. A criatura, quando me viu, ficou de pé. E foi aí que eu pude ver melhor aquela coisa. Ele tinha quase 2 metros de altura, corpo magro, com braços longos e pernas como a de cachorro. A cara daquela criatura era deformada, uma mistura de gente e porco, uma coisa horrível e indescritível. As orelhas eram grandes, os dentes eram saltados da boca, e o bicho babava muito, além de feder com um cheiro de carniça insuportável.
Eu então fiquei de pé com minha faca na mão e ficamos só nos encarando. Foi quando aquela coisa começou a dar voltas ao meu redor e eu fui acompanhando ele, me preparando para o bote daquela coisa. Ficamos assim pelo que pareceu horas. Foi quando ele deu a primeira investida contra mim e eu quase que no mesmo tempo investi contra ele, que pulou para trás rosnando como um cachorro. Já tinha ouvido muitas histórias de lobisomens e o quanto essas criaturas são traiçoeiras, porém não muito inteligentes, já que não passam de animais. Foi então que ele investiu novamente contra mim, com mais fúria do que antes, quase me derrubando no chão. Segurei minha faca com firmeza e fui para cima da criatura, que recuou com as minhas investidas, e senti a faca riscando a barriga da criatura, mas nada grave. Mas isso fez com que ele viesse com tudo para cima de mim, que no reflexo consegui me esquivar e no mesmo tempo desferi uma facada no peito direito da criatura, que esturrou e saiu cambaleando para o lado, mas não caiu e ficou me encarando com mais ódio. Foi então que eu falei: Tu não é o primeiro maldito que tenta contra minha vida não. Tu só vai me matar se eu deixar. Vai embora daqui enquanto tu ainda tem vida, seu ordinário. Aquela criatura movida pelo ódio veio para cima de mim novamente, me derrubando no chão e tentando me morder a todo custo. Eu segurava no pescoço daquela coisa com a mão e com a outra eu tentava pegar minha faca. E pegando nele senti que seus pelos eram duros como os de um cavalo. Ele tinha uma pele muito quente e melada de uma gosma que não sei o que seria. A criatura babava muito, me deixou quase todo babado, com uma baba muito fedorenta e grudenta. Foi então que consegui pegar minha faca e desferi vários golpes de faca na barriga daquela criatura, que tentou sair de cima de mim e cambaleou para o lado, dando berros misturados com gritos de dor. Me levantei do chão e fui para cima da criatura, desferindo vários golpes de faca nele, até aquela coisa cair no chão e ficar apenas abrindo a boca tentando respirar. Me sentei do outro lado da estrada bastante ofegante e acendi um cigarro e fiquei observando o corpo da criatura lá no chão, apenas abrindo a boca. E depois de fumar meu cigarro, me levantei e fui atrás dos meus animais, e segui o caminho sempre olhando para trás, pois fiquei com a impressão de que ele iria se levantar e me atacar a qualquer momento, mas felizmente aquela coisa não levantou. Andei por algumas horas até que encontrei meus animais parados na frente de uma casa. Chamei e lá de dentro vi uma luz de um lampião, e um senhor veio até a porta e perguntou quem seria. Eu me identifiquei e expliquei o que tinha acontecido. O senhor me pediu para entrar para poder tomar um café, já que estava perto do amanhecer. E quando amanheceu, fomos até o local que o bicho tinha me atacado, mas não tinha mais nada lá, só o sangue e o chão revirado da briga que tivemos. Depois dessa noite, não houve mais relatos daquela criatura pela região. Eu continuei comprando as coisas para vender em Chaval e continuei com minhas viagens de madrugada e não me deparei mais com aquela criatura. Porém, tive novos encontros com lobisomens. Mas isso fica para um próximo relato. Uma boa noite a todos e muito obrigado pelo espaço que você me deu aqui no seu canal.